Para ele não restou dúvida, tanto pelo modo como aconteceu, pelo aparecimento daquele ser, daquela criatura multidimensional, naquele ambiente fechado, onde não havia acesso para a maioria das pessoas, exceto para quem estava cumprindo o seu turno sacerdotal. E aí aparece aquele ser totalmente diferente. Parece um humano, mas é óbvio para qualquer humano que não se trata de há algo para além da visibilização material, da observação daquela figura angelical e, portanto, usando uma palavra contemporânea que os crentes não conseguem entender, um alienígena no sentido etimológico do termo alienígena. Se você acha que alienígena é sempre um ET da cabeça grande, cinza, andando por aí ou com o dedinho do Spielberg, você é um desinformado. A Bíblia tem mais criaturas de outras dimensões participando das narrativas e provocando as narrativas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, do que qualquer ação humana. Quase todas as ações narradas com importância universal na Bíblia, Velho e Novo Testamento, foram produzidas, induzidas, provocadas, emuladas por seres de outra dimensão que a gente apelidou primitivamente por causa do resultado dos encontros, que era quase sempre um anúncio, uma mensagem, um aviso, alguma coisa assim. Por causa do que eles diziam, receberam o apelido de anjos. Mas eram seres estrangeiros à nossa dimensão. Como Pedro diz na segunda epístola. Quando fala de anjos, ele diz, lá na segunda epístola de Pedro, leia, ele diz que são pessoas, são criaturas, mas a gente pode chamar de pessoas porque têm pessoalidade, têm consciência de si mesmos e têm um eu e que recebe nome, individualidade, são seres que crescem, portanto, que fazem individuação. Paulo diz que esses seres, principados e potestades, anjos, arcanjos e todas as outras 10 camadas dimensionais mencionadas na Bíblia, são seres de individuação pessoal, porque Paulo é quem diz que os principados e potestades, simplificando na linguagem, os anjos, esses alienígenas enviados por Deus com mensagens para a humanidade, ou para indivíduos, ou para pessoas, anjos, por nós assim chamados e apelidados, estão presentes em praticamente todos os grandes episódios do Novo Testamento e se manifestam, na maioria das vezes, com expressões e aparência antropomórfica, ou seja, com formato de homens, com forma de antropos, forma de gente, forma de homem. Mas quem quer que os tenha encontrado sempre soube que eles eram de uma dimensão que não tinha nada a ver com a nossa. Até quando a gente vê esses entes se manifestando de uma maneira mais concreta, como é o caso, por exemplo, com Jacó. Jacó passa uma noite inteira saindo literalmente na mão, no braço, com um anjo do Senhor. Um anjo que o encontrou durante a noite, antes dele atravessar o Val de Jaboque e seguir na direção do seu irmão Esaú, de quem ele estava com muito medo, porque ele tinha fugido de Esaú, ameaçado de morte, e agora, décadas depois, está voltando com 2 mulheres, filhos, família, escravo e rico da terra do seu sogro Labão, querendo buscar um lugar de reconciliação com seu irmão Esaú, de quem ele tinha usurpado a bênção da primogenitura, e também reencontrar-se
com seu pai, com sua mãe, longe dos quais ele tinha vivido, mas antes de passar aquele val do Jaboque, que está lá em Israel até o dia de hoje, ele teve um encontro com uma figura completamente chocante e que o enfrentou. Ele não explica por que que houve o embate, mas foi um embate físico, foi paulada, cacete, soco, pontapé, gravata. Foi um choque enorme entre dois seres, um humano e um ser angelical. E foi algo não espiritual. Não foi uma luta mental ou de qualquer outra natureza. Implicou dimensões da fisicalidade, da concreção, a tal ponto que o texto diz: vendo o anjo que não podia vencer a Jacó, o anjo saindo no braço, sem usar os seus poderes transdimensionais, ou sua capacidade de desaparecimento, de invisibilização, ou de se transformar em muitas outras formas, ou de trazer algum tipo de ataque de fogo, de raio, de choque paralisante, como a gente encontra muitas vezes no Velho Testamento e até no Novo. Nada disso, nenhum desses recursos angelicais, a eles o anjo de Jacó recorreu. Ao contrário, ele resolveu fazer um encaramento tete a tete, mano a mano, homem a anjo, pau a pau. E ao final de uma luta que durou a noite inteira, o texto de Gênesis nos diz que quando o sol nascia pela manhã, lá em Gênesis 32, quando o sol começava a despontar sua luz, vendo o anjo que não podia vencer a Jacó, tocou-lhe no nervo da articulação da perna esquerda, aqui em cima, na junção superior, nas proximidades do fêmur, tocou desse nervo da articulação da coxa. E Jacó experimentou uma paralisia na perna. E o anjo ameaçou retirar-se, e Jacó disse: eu não te deixarei ir. Se tu fores, tu irás comigo agarrado a ti. Porque Jacó tinha convicção absoluta de que se tratava de um ser de uma dimensão superior. Eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Jacó tinha todos os pecados do mundo, mas tinha uma coisa nele que é rara. Ele cria de todo o coração na bênção de Deus. E ele tinha cometido, inclusive, enganações por causa da bênção de Deus. E agora, no episódio do anjo, ele agarrado ao anjo diz: não adianta, eu estou aqui com a perna esquerda meio paralisada, manca, mas eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E o anjo do Senhor o abençoou, dizendo: tu não te chamarás mais Jacó, o enganador, o que busca suplantar os outros, o estrategista, cheio de imaginações vantajosas. Tu já não serás mais Jacó, que significa o suplantador, o enganador, o dissimulador. Tu não serás mais assim. Mas tu serás chamado daqui para frente de Israel, que significa príncipe de Deus, porque com os homens e com Deus tu lutaste e tu prevaleceste. E é mais adiante que a gente lê nos profetas a afirmação explícita de que Jacó lutou com o anjo. Há outros lugares onde diz que ele lutou com Deus no anjo e lutou com o anjo em Deus. E o Salmo
8 é que nos dá essa razão pela qual um humano pode ficar numa situação eventual de quase pé de igualdade com essas criaturas de outra dimensão que a gente apelida de anjo, que são essas figuras de outros mundos, de outras energias, de outras civilizações que precedem a toda a criação da Terra, dos humanos, de qualquer vida. Como diz Provérbios 8, essa categoria de criaturas e de criações estavam presentes desde antes da criação do espaço-tempo, desde antes da criação desse universo linear espaço-temporal. Eles se alegravam, diz Provérbios 8, ao verem a sabedoria do Criador criando todas as coisas do universo que nós próprios estudamos e nele ficamos perplexos. Mas o Salmo 8 diz: fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra tu o coroaste, falando de nós. Fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Então, a inteligência humana, a espiritualidade humana, a capacidade humana, a chance da aquisição de sabedoria pelos humanos, de intuição divina dos humanos, é algo tão extraordinário que o Salmo, que foi lido por Neil Armstrong, quando o homem pousou na Lua a primeira vez, diz isso, o Salmo 8. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra tu o coroaste, se referindo a nós. E aqui, no nosso caso, eu estava falando de Jacó, só para ilustrar a natureza da manifestação de alguns desses anjos. E eu estava falando anteriormente de Zacarias do templo, que viu aquela figura humanoide, diferente, sublime, que tinha expressões humanas, mas não era um humano, a ponto de que Zacarias o reconhece como um ser de uma outra dimensão aqui presente, que saiu do seu domicílio, como Pedro diz na segunda epístola dele, e atravessou para a nossa dimensão, por ordem divina. O Judas, irmão de Jesus, na epístola única dele, diz a mesma coisa, de seres que habitam outras dimensões, outros domicílios, outras moradas, e que recebem permissão de Deus para entrar na nossa ou não. Mas isso é assunto para a gente discutir em outra ocasião, não hoje.